Bom, nós estamos caminhando para o final da nossa programação. E em todo o Think Lang a gente tem um papo cabeça. E agora, então, chegou a hora de conversas e reflexões. E esse ano a gente resolveu abordar um tema palpitante: ciência e fé. Durante a pandemia, esses temas têm estado em voga aí na mídia o tempo todo, essa discussão acontece. Então, essa é uma discussão relevante e a gente vai abordar hoje aqui. Temos dois convidados especiais, a Rúbia Campos, que é radiologista de tórax, vocês já conheceram, e o Márcio Alírio, que é cardiologista, muito voltado para a área de tecnologia, foi gestor de um hospital aqui em Salvador, e, como ele mesmo diz, está vivendo os desafios da aposentadoria. Então, a gente foi tirar o Márcio do sossego da aposentadoria para vir bater esse papo, que, na verdade, nasceu de uma conversa entre eles na sala de estar. Vamos conferir? Oi, pessoal. Boa tarde. Na verdade, é um prazer enorme estar aqui com o Márcio, porque é um amigo de longa data, né? Então, a gente já tem esses papos cabeça, né, Márcio? Algumas vezes, em família, e é muito agradável. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e fé. Então, para organizar, o que eu pensei? Né, fazer perguntas ao meu amigo Márcio Alírio, porque ele sempre foi aquele que eu fazia perguntas, né? Então, que eu já aprendi muita coisa com ele. E então hoje eu quero fazer algumas perguntas para a gente tratar desse assunto, né? O assunto é grande, não é esgotável, mas a gente pode falar alguma coisa hoje. Nós estamos vendo, né, na mídia, um volume grande de informações, né, e que são muitas vezes conflitantes. De um lado, as instituições públicas, as instituições de saúde, né, respeitadas no mundo inteiro, e que falam da ciência e publicam temas e falou a respeito da Covid-19. De um outro lado, outras vozes, né? Vozes que negam essa ciência, negam até mesmo a existência da Covid-19, negam a utilidade das vacinas, né? Criando assim um ambiente de muita dúvida, de muita dicotomia, né? E aí a gente pergunta, né, Márcio? Isso é negacionismo, né? Assim, muita gente entende, e eu compreendo também que houve muito do negacionismo. Só que o negacionismo é uma coisa mais antiga, não é nova, né? E lá no início lá do século XIX, na metade do século XIX, você pode dizer melhor, houve negacionismo em relação ao tabagismo, né? Houve também depois o negacionismo em relação aos próprios crimes do nazismo. Muita gente hoje ainda nega que nós temos problemas climáticos. E agora, nesses momentos, 2020 para cá, nega a Covid, nega que haja pandemia, nega que haja tantas mortes. O que você diz a esse respeito? Você acha que o negacionismo, como algumas vozes foram vozes vinculadas à religiosidade, algumas dessas vozes, né? Você acha que o negacionismo é vinculado à religiosidade ou isso não tem nada a ver? Tem mais a ver com algo mais pessoal? O que você acha? Boa tarde, Rúbia. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande, é um privilégio. Eu agradeço, Fernando, o convite que ela me fez. Rúbia, eu creio que cada uma dessas situações que você lembrou muito bem, que aconteceram no passado, cada uma delas aconteceu dentro de um contexto muito próprio, com um cenário, uma realidade que caracterizou cada um desses fatos. Por exemplo, quando se tentou lá em 1950 proibir as pessoas de fumar, obviamente que isso não interessava a quem cultivava tabaco ou a quem fabricava cigarro, né? Essa pandemia, ela aconteceu de uma forma absurdamente inesperada. É uma catástrofe mundial que se abateu sobre todos nós. Ninguém pode dizer que não sentiu medo, que não se sentiu ansioso, que não se sentiu triste, que não se preocupou com pais, com avós, com pessoas queridas, que você estava até impedido de ver, muitos que perderam a vida durante esse tempo. Então, assim, isso mexeu com a cabeça das pessoas, isso mexeu com a cabeça da sociedade, e esse termina sendo um caldo de cultura muito apropriado para surgir ideias estapafúrdias, ideias mirabolantes, em conflito. E isso, você pensa num cenário onde rede social é uma coisa que dissemina informação de uma forma explosiva
e descontrolada, então você recebe o tempo todo postagens no Zap, no Instagram, e dando informações que deixam as pessoas confusas. Então, eu acho que muitas dessas decisões, muitas posições que as pessoas tomaram, até em relação a se vacinar ou não, tem muito a ver com o emocional de cada um, com a maneira de ser de cada um, mas eu não creio que isso tenha nada a ver com fé. Não vinculo isso ao fato de uma pessoa ser uma pessoa de fé. Então, a gente tem que entender aí, existem essas duas esferas, né? Existe a esfera da ciência, existe a esfera da fé. Como é que você define essas duas? O que é que você define como ciência, o que é que você define como fé? Vocês me pedirem para definir ciência no final de um evento desse, realmente é desafiador, né? Ciência é o quê? É a busca fantástica pelo conhecimento que o homem tem empreendido desde há muito tempo, né? Então, assim, o cientista, ele observa as coisas, ele observa o mundo e ele busca entender o que está acontecendo, ele coleta dados, ele busca, ele formula hipóteses, ele desenvolve experimentos de forma a poder comprovar ou não uma teoria, um modelo que ele quer chegar, né? Então, a ciência ela tem um método bastante definido, que internacionalmente conhecido, respeitado. As publicações científicas elas gozam de prestígio. Então, quando você está lendo um material publicado numa dessas grandes revistas, você confia naquilo, né? Agora, fé é uma coisa diferente. Fé é algo que está lá dentro, é algo que nos conecta àquilo que está além do material. É uma realidade espiritual. A fé ela não existe a partir de evidências científicas. Eu não vou para o laboratório provar que meus dogmas de fé são verdadeiros. Fé também não é algo que a gente considere que seja uma crença cega. Não é algo que a gente use para preencher as lacunas do nosso conhecimento. Não se trata também, quando nós falamos em fé, nós estamos aqui focando a fé cristã, né? A fé naquilo que o cristianismo prega. Nós somos um país onde predomina o cristianismo, e essa fé verdadeira que nós temos, a fé de que existe um Deus que criou o universo, que sustenta esse universo, ela é para nós algo que está num campo diferente do campo científico. Eu tomaria lá da Bíblia Sagrada a definição de fé. A Bíblia define fé lá no livro, na carta escrita aos Hebreus, assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, assim, nós estamos aqui claramente falando da fé cristã, né? E a fé cristã digamos, em conflito com a ciência. Então, a gente pode pensar aí, existe algum conflito mesmo real? Assim, existe algo escrito na Bíblia, existe algo escrito na tradição, ou mesmo não escrito, na tradição oral, que haja na fé cristã oposição à ciência, ou dizendo assim, não pratique ciência, ciência não é boa, a ciência pode separar você de Deus? Existe isso na Bíblia? Não. Então, quando nós visitamos as religiões da antiguidade, aquelas religiões politeístas, panteístas, né? Na verdade, as pessoas criam que o sol era uma divindade, que o trovão era uma divindade, que a fertilidade na lavoura era uma divindade. Então, isso tornava a natureza, as coisas inacessíveis à abordagem científica, inacessíveis à exploração para o estudo. Quando o cristianismo traz para nós a verdade de que Deus criou o universo, Deus criou a vida, Deus criou animais, vegetais e nos criou, então nós não somos deuses, nós não somos divinos, nós não somos... Cabe, ao contrário, a Bíblia incentiva
Logo lá no Gênesis, Deus disse ao primeiro casal que ele deveria dar nome aos animais. E o incumbiu de uma taxonomia. Né? Ele mandou que o homem cultivasse a terra, ele mandou que o homem cuidasse da terra. O que, por sinal, nós estamos fazendo de uma maneira muito ruim. Né? Nós chamamos isso de mandato cultural. Por exemplo, quando você vai para a Bíblia, né? Uma certa feita chegaram umas pessoas para Jesus e perguntaram para ele: e aí, é lícito pagar o tributo ao imperador romano? Eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. O que Jesus respondeu para eles? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus disse: olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Né? Lepra, eu trago essa referência porque ela tem um pouco a ver assim, com esse contexto do que a gente está falando. Né? A lepra é uma doença que ela é relatada lá nos primeiros livros da Bíblia, 3.500 anos atrás. Assustadora. É uma doença assustadora. O conhecimento que se tinha na época era uma doença grave, incurável, deformava as pessoas e era contagiosa. Então, havia todo um protocolo para identificar a lepra, para diagnosticá-la, e a pessoa que era rotulada, recebia o diagnóstico de leproso, tinha que se afastar da sociedade. Né? E um dia aconteceu de um leproso se aproximar de Jesus e pedir a ele que Jesus o curasse. E a Bíblia diz que Jesus o curou. Ele imediatamente ficou sadio. Qual foi a orientação de Jesus? Ele disse: vá, procure o sacerdote e cumpra o ritual. Ou seja, Jesus disse: cumpra o protocolo sanitário que existe para a lepra. E esse protocolo era um protocolo bastante interessante. Ele precisava ser examinado pelo sacerdote para buscar os sinais da doença. Depois ele permanecia 14 dias em quarentena, passava por uma outra avaliação, para só aí ele ser declarado limpo e poder, então, ter acesso de volta à sociedade, poder circular entre as pessoas, ir ao mercado ou frequentar o templo. Então, você veja aí, nós temos fé, política, economia e ciência. Cada uma delas ocupando a sua esfera. Os teólogos, nenhum deles afirma que a Bíblia seja um livro de ciência. Nós não iremos lá na Bíblia descobrir o que são números primos, ou o que são as leis da física, ou como a biologia funciona. Enfim, como fazer vacinas. Ou como fazer vacinas. A ciência nos diz como as coisas acontecem, como os seres vivos e a natureza, como eles funcionam e como interagem. A fé, a teologia, ela nos fala de origem, de propósito, de significado. Uma e outra nos ajudam a ver como o mundo de fato é. Isso não significa que tais esferas sejam autônomas, que cada uma delas vai para um lado, mas que elas devem se relacionar, se harmonizar de uma maneira coerente, cada um dentro dos seus próprios métodos, dentro de seu próprio papel. Eu apenas queria fazer um comentário, assim, do meu modo de entender. A gente reprova severamente alguém que use da fé das pessoas para explorá-las, politicamente ou por qualquer razão, como também entendemos que a boa ciência ela não pode se deixar contaminar por interesses financeiros ou outros interesses quaisquer que as desviem da busca da verdadeira verdade, desculpe a redundância. Uhum. Então, na Bíblia não há, né, você explicou claramente aí que não há nenhuma oposição à ciência, pelo contrário, né, até um mandato de faça ciência, eu acho. Eu entendo dessa forma. Então, fica curioso aí, Márcio, a gente saber quando é que começou esse aparente conflito entre ciência e fé. Quando é que foi? Tem raiz histórica para isso? Tem, e é bem interessante. Né? Se a gente vai pesquisar, a gente encontra o nome Galileu Galilei como o chamado o pai da ciência moderna. Né? Galileu era um indivíduo que era um cristão. Ele era católico, né? E ele começou a estudar as teorias de Copérnico. Copérnico, uns poucos anos antes, se levantou com uma ideia completamente antagônica a tudo que se acreditava na época. O que é que se acreditava? Que aquele modelo
de Ptolomeu, lá de mais de 1000 anos atrás, de que a Terra era o centro do universo, em torno dela giravam os planetas, a Lua, o Sol, Copérnico disse, não, isso está errado, o Sol é o centro. Em torno dele giram os planetas e a Lua gira em torno do Sol. Enfim, aquele modelo, o modelo geocêntrico de Copérnico, ele veio assim detonar um paradigma enorme. Então, assim, é natural que tivesse havido por parte da igreja, mas por parte também da academia, porque todas as universidades, todos os professores na Europa ensinavam o modelo aristotélico e ptolomaico de cosmologia. Então, assim, na verdade, Galileu veio com uma novidade bastante difícil de ser assimilada. Então, levou um tempo para que as pessoas pudessem assimilar isso. Mas, assim, eu trouxe aqui uma frase de Galileu muito interessante. Ele diz, a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. É uma palavra muito bonita dele. Nós podemos também entender, ver que grandes homens da ciência, grandes nomes da ciência, como Kepler, como Maxwell, Blaise Pascal, Faraday, Isaac Newton, todos eles eram cristãos, todos eles declaravam a sua fé em Deus, e nenhum deles teve que abrir mão de sua fé para realizar os prodígios científicos que esses homens realizaram. Einstein não era um cristão. Ele tinha uma crença em Deus, mas assim, do jeito dele. Ele não cria exatamente num Deus da Bíblia, um Deus que ouve orações, um Deus que faz milagres, não era esse. Mas ele disse que a ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. Veja, é uma coisa muito interessante. Na Bíblia nós ainda encontramos, por exemplo, o relato sobre o rei Salomão. Né? Até hoje nós dizemos, é uma sabedoria salomônica. Né? A Bíblia diz que Salomão falou sobre as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota nos muros. Também falou sobre os animais, sobre as aves, sobre os animais que rastejam e os peixes. Muito antes de Gutenberg, Salomão disse, não há limites para se fazer livros. Pense, que coisa impressionante essa declaração que está lá na Bíblia. O profeta Daniel escreveu, muitos correrão de uma parte para o outro e o conhecimento se multiplicará. Então, como foi no início, ainda hoje nós precisamos polir arestas e procurar fazer com que cristãos tenham da ciência uma visão melhor e aqueles que fazem ciência enxerguem a fé de uma maneira mais correta. Eu vou finalizar aqui essa parte da nossa conversa citando um estudo muito interessante. Um geneticista israelense, Baruch Shalev, ele publicou muitos trabalhos científicos em revistas de renome, é uma pessoa respeitada, mas ele se dedicou a fazer um estudo sobre o perfil das pessoas que foram laureadas com o prêmio Nobel durante 100 anos. O título do livro dele é 100 anos de prêmio Nobel. Então, ele pega a que nação pertencia, a idade da pessoa, religião, vários dados. E o interessante é que, dos 654 pessoas que receberam o prêmio Nobel entre 1901 até o ano 2000, 65% deles se declaram cristãos. 20% deles eram pessoas de tradição judaica. 10,5% eram pessoas que se declaravam ateus ou agnósticos. Então, você vê assim o expressivo número de pessoas de fé que realizaram feitos científicos tão destacados que deram a eles esse prêmio que a gente sabe, qualquer um de nós gostaria de ganhar um Nobel. Né? Com certeza. Herman Doivel, que é um jurista holandês que viveu nos séculos entre séculos XIX e XX, ele foi doutor em Direito Constitucional, professor da Universidade Livre de Amsterdã,
E ele passou muito tempo da vida dele se dedicando à crítica do pensamento teórico, né? E ele diz o seguinte, que todos nós temos um motivo religioso básico. Ninguém é isento completamente de um motivo religioso, né? E que há um dogma da pretensa autonomia religiosa do pensamento teórico, ou seja, a ciência ela não é completamente desprovida, no caso, o cientista, ele não é completamente livre de um pensamento teórico vinculado à sua religiosidade. Ou seja, mas o que se diz é que a ciência é completamente desprovida disso. Doiver diz que não, né? E aí vem uma questão nesse contexto. O cientificismo é uma extrapolação da ciência que tenta abolir os argumentos lógicos da fé, que estão em harmonia com a ciência pura, e o cientificismo é uma lente ideológica que interpreta evidências científicas pela visão do naturalismo filosófico, porque talvez o naturalismo filosófico esteja negando essa questão de que não há uma ciência completamente, não há um cientista completamente livre de uma concepção religiosa ou ideológica. O que é que você acha sobre isso? Então, eu entendo o cientificismo como sendo uma palavra que define uma extrapolação da ciência. A ciência, quando ela é vista, ela é tomada como uma religião, quase como uma religião. Na verdade, você tem aqui, de fato, aqui está o grande conflito, né? De um lado, o teísmo cristão, né? A crença dos cristãos na existência de um Deus, e, de outro lado, o naturalismo filosófico daqueles que, mesmo sem ter esse rótulo, sem usar esse crachá, terminam aderindo ao cientificismo, defendendo que, fora da ciência, você não vai encontrar explicação para nada. Ou seja, a ciência é nela que todos os porquês, que todas as explicações, que todas as verdades serão obtidas. Recentemente eu li um livro cujo título é A Ciência Não Explica Tudo. Esse livro é de um professor de matemática da Universidade de Oxford. Ele é também um filósofo, um teólogo, e ele refuta fortemente essa posição. Ele diz assim, eu vou ler a citação literal dele, ele refuta a crença na ciência como uma força imbatível para o desenvolvimento humano, que fornecerá respostas para nossas muitas perguntas sobre o universo e solucionará muitos, se não todos, os problemas humanos, doenças, questões energéticas, poluição, pobreza. E ele conclui dizendo que não está ao alcance da ciência a capacidade de explicar tudo e de satisfazer todas as necessidades. Segundo Lennox, se toda a verdade é a verdade científica, como nós aqui definimos e entendemos ciência, nós teríamos que excluir do currículo das escolas e das universidades matérias como história, literatura, artes, música, idiomas, enfim, existe uma gama enorme de áreas do conhecimento humano que não estão dentro daquela caixinha do método científico. Entendi. Alvin Plantinga, que foi um filósofo analítico, na verdade não foi, ele está vivo. Está vivo. Plantinga. Não mate ele, não. Não posso matá-lo, nem queria. É filósofo analítico americano, professor do Calvin College, né, e também da Universidade de Notre Dame, foi ganhador do Prêmio Heckscher, em 2012, do Templeton em 2017. Ele tem um livro e ele escreve muito sobre isso, sobre ciência, naturalismo e fé. E ele afirma que há muito mais conflito entre o naturalismo filosófico, que você acabou de falar aí, e a ciência, do que entre a ciência pura e a fé cristã, no caso. Você acha que Plantinga tem razão quando ele diz isso, que há mais dicotomia entre... Exato, porque não se pode entender, eu acho que o cientista, ele, no laboratório, se ele é um cientista cristão, ou se ele é um cientista budista, ou se ele é um cientista que não crê em Deus, ou ele é agnóstico, e ele está examinando um ser vivo, está procurando desenvolver uma vacina,
a sua fé não tem que necessariamente interferir na verdade científica de suas observações, né? Mas o fato é que você citou uma expressão na pergunta anterior que você me fez, que eu terminei não mencionando, lentes ideológicas, né? Cada um de nós enxerga o mundo através de nossas lentes, ou seja, é a cosmovisão, é a maneira como você olha o mundo e enxerga, como você interpreta os acontecimentos, como você atribui a eles um sentido. Então, nós temos aqui, de fato, um embate entre uma cosmovisão teísta, ou seja, a maneira de ver o mundo de uma pessoa que crê na existência de um Deus criador e sustentador do universo, da cosmovisão naturalista, que assume, por definição, o ateísmo e exclui qualquer possibilidade do sobrenatural. São duas posições completamente antagônicas, mas ambas requerem fé. Fé em Deus ou fé nos pressupostos da ciência. Eu assisti alguns debates entre pessoas eminentes de ambos os lados. Um deles, Richard Dawkins, é talvez o mais conhecido naturalista filosófico, ateu, militante. Ele se diz um evangelista do ateísmo, ele combate a religião, ele frequenta universidades, debates, etc. E num desses debates, com um cardeal, foi perguntado a ele de onde originou o universo. Ele disse, do nada. O nada deu origem a tudo. Aí, naturalmente, a plateia, tinha pessoas ali na plateia ouvindo, as pessoas caíram na gargalhada. E ele se ofendeu com isso. Pareceu a ele natural essa afirmação, que o nada deu origem a tudo. Aí a pessoa que estava entrevistando perguntou assim, e o que é o nada? Ele disse, o nada é alguma coisa. Aí que as pessoas riram mesmo, né? Então, assim, essa crença tem que ter fé para ser ateu. Né? E eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Minha fé está numa outra. Mas você veja quanto uma cosmovisão pode interferir na visão de uma pessoa. Eu vou trazer de volta aqui Albert Einstein. Desde sempre, a crença que se tinha era de que o universo era eterno, estático e estável. Então, ninguém tinha que se preocupar de onde surgiu o universo, porque ele existiu sempre. Então, essa crença existiu, talvez vocês se surpreendam, até há menos de 100 anos atrás. Há cerca de 100 anos atrás, um pouquinho mais de 100 anos. Foi em 1916, quando Einstein desenvolveu a sua famosa teoria da relatividade, ele percebeu que o universo está em expansão. E a conclusão que ele chegou é, se isso de fato é verdade, então o universo teve um início. E ele declarou, os seus biógrafos afirmam isso, ele declarou que ele achou aquilo irritante. E surpreendentemente, ele inventou uma constante cosmológica que ele introduziu em sua fórmula para anular essa possibilidade do universo estar em expansão e o universo ter um início. Mas, em seguida, um outro pesquisador britânico chegou à conclusão de que aquela constante era fake, né? E em 1929, Einstein teve a oportunidade de ir ao observatório de Monte Wilson, se encontrar com Edwin Hubble, que é a pessoa que dá o nome a esse telescópio, né? Que está aí orbitando a Terra, para, através das lentes do telescópio de Edwin Hubble, ver as evidências que Hubble pôde coletar, evidências científicas, comprovando que, de fato, o universo tinha um início. Então, assim, isso, como é que Einstein olhou essa descoberta dele? Pelas lentes dele. As lentes que contrariavam, que fez com que ele se sentisse desconfortável. Como é que eu olho para isso? Eu olho para isso com a leitura do primeiro verso da Bíblia. A Bíblia diz, no princípio, houve um princípio, criou Deus, houve um Criador, os céus e a terra. Então,
duas visões do mesmo fato que está ali interpretado de formas diferentes, a depender das lentes que você traz no seu olhar de mundo. Então, você acredita num Deus pessoal que se relaciona com a sua criação? É esse o seu pensamento? Sim, sim. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, que ninguém tenha dúvida disso. Eu creio firmemente em Deus, Criador e sustentador do universo. Eu creio num Deus que se revela na natureza. Quando você olha, quando você estuda, por exemplo, a cosmologia, o tamanho do universo, a maravilha das estrelas, quando nós tivemos oportunidade de estudar como funcionam as coisas vivas, como funciona o organismo humano, as estruturas que vocês conhecem, você conhece por dentro e por fora, porque você enxerga lá no fundo, né? Nós ficamos extasiados, né? E a Bíblia diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e que Ele pôs a eternidade no coração do homem. Então, a fé é algo que nós experimentamos espiritualmente, e isso é algo que está em nós, mas não vem de nós. A Bíblia diz que é um dom de Deus, que é Deus que nos dá essa capacidade de crer. Mas essa fé, ela se desenvolve, toma forma, na medida em que você vai para a Bíblia. Então, nós dizemos que Deus escreveu 2 livros. Deus se revelou em 2 livros. O livro da criação, aquele que todos podem olhar para o céu e ver, e o livro, a Bíblia, a revelação. E lá está escrito, o apóstolo Pedro escreveu, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando Fernanda me fez esse convite, foi esse texto que me impediu de dizer não para ela. Muito bom, Márcio. Você citou aí a Bíblia várias vezes, né? Alguém poderia argumentar, Márcio, a Bíblia é um livro antigo, né? Como é que eu posso ter certeza da veracidade dele? Quais são os elementos que fazem você entender e que você poderia nos dizer aqui que a Bíblia é um livro verdadeiro, um livro que faz sentido? A Bíblia é um livro antigo, sim. A Bíblia é um livro único. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela foi escrita durante 1.500 anos, um intervalo de tempo de 1.500 anos, entre o primeiro e até o último livro. Foi escrita por 40 autores, que não fizeram como normalmente se faz, quando você vai... Um grupo de pessoas vai escrever onde nós vamos nos reunir, você tem essa parte, eu tenho aquela, ela faz aquela, nós combinamos para que tudo, no fim, pareça ser uma coisa só. Isso não existiu. Então, você tem um texto harmônico, um texto que tem começo, meio e fim, uma trama que, quando você lê a Bíblia, você se encanta com essa leitura. Vamos fazer uma comparação. Você fala de livro antigo, vamos falar de literatura antiga. Vamos pensar num personagem da antiguidade, Alexandre Magno, aquele grande conquistador, né, do Império Greco-Macedônico, que rapidamente, após a morte de seu pai, liderou os seus exércitos e conquistou praticamente todo mundo conhecido de então, morreu cedo, morreu aos 30 e poucos anos. E o que é que nós sabemos de Alexandre Magno? Nós temos alguns poucos escritos de 3 autores gregos e 2 autores romanos. O mais antigo deles escreveu 250 anos após a morte de Alexandre Magno. Ou seja, ele usou da tradição oral. Alguém disse que foi dito que se sabia acerca de... E ele colocou isso em livro. Ele não estava lá. Ele não acompanhou Alexandre Magno. Como é que foi escrito o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito por 9 autores. A maioria deles escreve dizendo, olha, eu vi, eu estava lá. Eles foram testemunhas oculares. Ou eles relatam e mencionam o testemunho de outras testemunhas oculares que também viram o que ele escreveu. Um deles, eu vou citar, vou ler um deles aqui, que é um colega nosso, Lucas. Colega Lucas. Lucas era médico e é autor de 2 livros do Novo Testamento. E olha como ele escreve, como ele começa a escrever o seu evangelho.
Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Parece um trabalho científico. Sim. Olha, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. É belíssima essa leitura, da importância que ele dá. Testemunhas oculares, eu examinei tudo cuidadosamente. Vou citar ainda algumas outras evidências. Por exemplo, Heródoto. Heródoto escreveu um livro chamado A História. Quantos manuscritos nós temos que são cópias? Nós não temos o livro original, nós não temos nenhum desses livros da antiguidade, os originais dele. Nós temos cópias manuscritas. Nós temos 8 manuscritos da história de Heródoto. Guerras gálicas escritas por Júlio César. Nós temos 10 manuscritos. E quantos manuscritos nós temos do Novo Testamento? Mais de 5.000 manuscritos. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego e foi rapidamente traduzido, porque no ano 70 houve uma perseguição aos crentes, o imperador Nero incendiou Roma e botou a culpa nos crentes, e eles tiveram que se espalhar, não é? E então o Novo Testamento foi traduzido para o latim, para o cópita, inclusive para o hebraico, e existem várias outras citações extra-bíblicas e da arqueologia comprovando a veracidade do que está lá na Bíblia. Eu queria concluir essa minha participação, eu queria pensar naquele alfabeto que é a molécula do DNA. Né? Algo, para mim, extraordinário. E há 2 anos, no ano 2000, né, quando se publicou o primeiro sequenciamento do genoma humano, o projeto Genoma Humano, um trabalho de pesquisa extraordinário, desenvolvido por pesquisadores de 18 países. Quem presidia essa empreitada foi Francis Collins, que é um cientista cristão, mais um cientista cristão. E ele, quando o trabalho dele foi publicado, houve uma declaração oficial da Casa Branca que diz: estamos cada vez mais admirados pela complexidade, beleza e maravilha do mais divino e sagrado dom de Deus. Um jornalista entrevistando Collins perguntou a ele: o que é que você gostaria que os cristãos soubessem mais acerca da ciência? E o que é que você gostaria que os cientistas soubessem mais acerca da fé cristã? Então, eu vou trazer aqui literalmente a resposta de Collins e deixar isso como um fechamento da nossa fala. Para os cristãos, eu diria: pense na ciência como uma dádiva do Criador. A curiosidade que nos foi incutida para entender como o universo funciona pode inspirar ainda mais admiração ao Criador. E aos cientistas: acho que a mensagem para os cientistas deve ser que existem questões realmente importantes que estão fora do que a ciência é capaz de abordar de maneira significativa. Questões como: por que há algo em vez de nada? Qual é o significado do amor? Existe um Deus? O que é que acontece depois que a gente morre? Essas não são perguntas para as quais a ciência ou os métodos científicos podem ser aplicados. Eu compartilho dessa mesma fé, Márcio. Deus não é incrível. Deus é perfeitamente crível e dotou a gente de um intelecto que é exatamente para fazer ciência. Então, eu vejo uma harmonia completa entre ciência e fé. Gente, muito obrigada pelo tempo aqui juntos, viu? Prazer enorme estar aqui.